Sejam bem-vindos ao nosso Papo Saúde dessa quinta-feira, dia 22 de junho. Hoje a gente traz aqui um tema bem importante, que é para falar sobre anemias. Está aqui comigo para falar então sobre esse tema a doutora Moema Nene Santos, ela que é hematologista e vai explicar um pouquinho para a gente sobre anemias, sobre esse tema que nós escolhemos para trazer hoje para o nosso Papo Saúde. Doutora Moema, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, né? É importante porque o mês de junho é um mês de conscientização, né, da anemia e das leucemias. Então a gente vai tentar abordar um pouquinho, né, algumas questões relacionadas à anemia e tentar tirar algumas dúvidas ou mitos que geralmente as pessoas têm em relação ao assunto, né? Para a gente começar, então, vamos falar um pouquinho sobre o que é a anemia, por que ela ocorre, né? De que forma que ela ocorre? Na realidade, a gente tem a medula óssea, que a gente conhece como tutano do osso. Ela produz vários tipos de células. Entre elas, a gente conhece por glóbulo vermelho, e que tem uma proteína hemoglobina, que é ela que carrega oxigênio para o tecido. Quando diminui esses níveis de hemoglobina ou alteram, a gente tem o padrão de anemia. O nível de hemoglobina a gente vê por um exame de sangue que a gente chama de hemograma, que é o eritrograma. Então, a gente sabe que níveis são diferentes de homens, de mulheres, de crianças e de gestantes. E existem vários tipos também de anemias, né? Quais são eles ou os mais comuns que a gente vê hoje? Na realidade, a gente tem de uma forma bem comum a anemia nas crianças relacionadas a deficiências, carências em ferro. E, na realidade, o tipo mais comum é a anemia, né, por deficiência de ferro. A gente cuida muito porque, na realidade, as pessoas têm uma impressão de que todas as anemias são por alteração de vitamina e acabam, às vezes, tomando ferro sem uma indicação. E, muitas vezes, esse paciente acaba tendo uma sobrecarga de ferro, que complica mais a situação, porque a anemia não é somente por deficiência de ferro. Existem algumas mais comuns, que são as deficiências vitamínicas, ferro, vitamina B12 e folato. Existem anemias hereditárias, né, que a gente conhece aí, que alguns italianos, alguns de origem europeia, algumas pessoas mais morenas, que também anemia falciforme, e a gente tem as anemias relacionadas a doenças crônicas, que são inúmeras, né? E a gente tem as anemias por alteração de produção de medula óssea, ou por infiltração, doença dessa medula. Para descobrir o tipo de anemia, enfim, se a gente tem, é só com esse exame de sangue, então o hemograma resolve todas, aparecem todas ou não? Não, na realidade, claro, que o paciente vai fazer um exame de sangue, hemograma, mas, principalmente, o que a gente tem que levar em conta, assim? A anemia, diferente da infecção, né, a gente tem febre. A febre, a gente já vai correndo para o médico, é o sinal. A anemia, muitas vezes, ela é lenta, insidiosa, ou seja, eu vou no mercado todo dia, agora eu não consigo, canso, vou uma vez, né? Começa a ter dor nas pernas, a mulher fica mais irritada. A mulher não só, o homem também, né? Que sempre a mulher tem que ter uma causa. E não está no ciclo, na pré-menstruação, né? Como a gente brinca. Então, a gente acaba tendo alguns sintomas e alguns sinais que, às vezes, são bem discretos. Né? Alguém olha, mas tu está um pouquinho mais branquinha, ou às vezes está um pouquinho mais amarelada. Então, essas coisas são importantes a gente levar em conta e fazer os nossos exames de rotina, porque os exames de rotina, uma investigação, ela vai apontar e a gente vai procurar saber qual é a causa da anemia e o tratamento. Nas crianças, por exemplo, ela ocorre também e o que ela implica se não for tratada? As crianças, o que é importante, assim, algumas anemias que são hereditárias já saem no teste do pezinho. Então, é importante que a gente veja isso. E a criança, muitas vezes, elas realmente têm carência, alteração de absorção de algumas vitaminas, né? Então, cuidar, porque isso altera o crescimento, né? A criança, na idade, fica um pouco mais sonolenta, altera bebês, né? Mama um pouquinho com mais dificuldade. Então, tem alguns sintomas e alguns sinais que a gente consegue, né? Algumas anemias, o paciente fica um pouquinho... A criança fica um pouquinho mais amareladinha. Então, a gente sabe, mãe, né, familiar, algumas pessoas comentam, então a gente só tem que prestar um pouquinho mais de atenção, talvez. Outro tema bem importante é a anemia na gestação. Também é preciso ter um cuidado redobrado quanto a isso, né?
Porque na realidade a gestante sempre tem que levar em conta que ela tem uma circulação dela placentária, ela está gerando uma vida, né? Então a gente tem que dar nutriente necessário. Então sempre a gestante vai fazer um pré-natal, por quê? Porque tem que prevenir, porque tu não vai querer ter um retardo de crescimento do nenê, né? Uma alteração na circulação da placenta, que a gente pode levar a algum problema maior para esse feto, para esse nenê. Então a gestante tem que cuidar. Apesar do nível da hemoglobina ser um pouquinho diferente da gestante do que na mulher, a gente tem que sempre prestar atenção e fazer os exames. O pré-natal já vai apontar, e são coisas que são extremamente fáceis de tratar e de se prevenir. Outra dúvida bem importante que muitas pessoas têm é a questão da doação de sangue. Não pode doar sangue ou, enfim, não é recomendado quem tem anemia. É para todos os casos? Não? Como que isso acontece também? Sempre tem que levar em conta que, na realidade, quando a gente doa o sangue, né, a gente vai tirar um volume dessa célula que a gente precisa para oxigenar o tecido. Então, geralmente, na doação é feita uma entrevista, né, na pré-doação, e também é feito um exame na hora, que a gente chama do hematócrito e da hemoglobina, que vai apontar o nível da hemoglobina. Se o paciente realmente tiver anêmico, não vai poder doar, porque esse paciente vai ficar assintomático, né? E a gente pode ter alguma alteração, alguma doença que esse paciente tem que investigar de uma forma mais adequada. Sobre a questão das atividades físicas, quem tem anemia pode praticar normalmente qualquer tipo de atividade? Olha só, a gente tem algumas anemias, por exemplo, a talassemia, né, anemia falciforme, alguns leves, né? A gente tem algumas anemias de doença crônica que não vai contraindicar a atividade física. Isso é dependente da performance do paciente, do histórico do paciente, se o paciente tem algumas outras doenças associadas. Então, para isso tem que ser feita uma boa avaliação. E sobre, então, esses sintomas? Já teve os sintomas, fez o exame, descobriu que tem, enfim, qual é o tipo de anemia que tem. Que tipos de tratamentos são indicados ou são feitos para quem tem anemia? As anemias, elas são, na realidade, eu sempre falo assim, ela é um sinal de alerta, né? Ligou o pisca, ligou o alerta, então a gente tem que avaliar o que está acontecendo. Por quê? Porque anemia na criança, por uma deficiência vitamínica, ok. No adulto, o adulto é difícil tu ter uma deficiência de vitamina, só se o paciente, claro, hoje a gente tem alguns pacientes que fizeram procedimentos cirúrgicos, bariátricas, algum procedimento a nível, né, ali aonde absorve algumas vitaminas, a nível intestinal, gástrico, sim. Agora, quando a gente tem, na realidade, alguma anemia, a gente significa que o corpo está mandando um sinal, né? Alguma coisa não está bem. Então, a gente pode ter uma anemia por perda, mas geralmente o paciente vai notar, né? Vai falar isso. A mulher, por que doutora, a mulher tem? Não, não é só a mulher que tem. A mulher tem um ciclo menstrual, as mulheres mais jovens, às vezes, têm o que a gente chama de adenomiose, as mais maduras, miomas, que às vezes pode ter um fluxo mais aumentado. Mas isso são algumas causas de anemia, né? Mas tem várias outras causas de anemia que é extremamente importante a gente investigar. Por quê? Porque, às vezes, é uma anemia de uma doença crônica que eu posso avaliar precocemente, tratar precocemente esse paciente, para a gente não ter uma evolução ou uma descompensação de uma outra doença. Por quê? Pacientes com problemas cardíacos, tu tem anemia, tu vai sentir um pouco, vai ter um pouco mais de sintoma, né? Pacientes, na realidade, com alguns pacientes pode ter doenças renais, endócrinas, e que a gente, às vezes, um sinal de alerta primário vem é a anemia. Sobre a alimentação, a maioria desses casos eles corrigem com a alimentação ou ajuda de alguma forma? A alimentação sempre é importante, né? A gente sabe que a alimentação, a gente tem que ter uma alimentação adequada, balanceada, sim, mas ela não vai resolver todos os casos ou a grande maioria das anemias, né, no adulto, não é só alimentar. Então, às vezes a gente brinca assim, né, alguns pacientes, doutora, fiz em panela de ferro, estou comendo muito feijão, lentilha, e às vezes o paciente tem uma anemia, até tem os índices de ferro muito elevados, que a gente não gostaria que fizesse. Então, por isso que é muito importante fazer esse diagnóstico diferencial, né, porque existe alguns, a gente brinca assim de mitos e verdades sobre a anemia, né? Por exemplo, assim, só tem mulheres. Não, a anemia, ela é uma síndrome que a gente chama, né?
A anemia se resolve, ela é um quadro que resolve rapidamente. Não, dependendo do tipo de anemia, a gente pode ter um padrão crônico ou uma evolução, né? Então, são situações assim que a gente tem que investigar, né? A gente tem que avaliar esse paciente e sempre lembrar, assim, né, da gente saber se a gente viajou, o que a gente está usando de medicamento, né? O que se a gente teve algum outro sintoma associado. Às vezes a gente pode ter só mais fadiga, cansaço, né? Cãibra nas pernas, taquicardia, né? A gente pode ter muita dor de cabeça. Então, são vários os sinais, assim, sintomas que a gente tem que ligar e a gente tem que ir atrás para investigar. Qual que é o maior mito, você falou em mitos, né, que relacionados à anemia. Qual é o maior mito assim que todo mundo tem de dúvida em relação à anemia? A anemia se transformar em leucemia. Hoje a gente sabe assim, ó, e que é importante, as leucemias, né, algumas e a grande maioria se manifestam com anemia. Algumas leucemias crônicas não necessariamente tu vai ter anemia. Mas, na realidade, existe as anemias que são por alterações de produção da medula óssea. Essa medula óssea está um pouco mais cansada, ela está um pouco mais doente, ela tem uma população doente com risco de uma transformação. São situações diferentes, então, nem toda anemia se transforma em leucemia. Certamente não, a grande maioria das anemias são resolvíveis de uma forma extremamente adequada e tranquila, mas a gente tem que procurar investigar, porque na realidade, né, assim como a gente envelhece, o cabelo envelhece, a pele envelhece, que é uma pena, né? A gente não fica para a eternidade, enfim. A medula óssea também envelhece e ela também né, mostra alguns sinais de que ela não está produzindo de uma forma adequada. Então, sempre é importante isso, né? A anemia, na realidade, ela é um sinal de alguma coisa que não está bem conosco. Então, ela pode ser um sinal de uma doença, né, de uma perda, de uma má absorção, de uma deficiência, ou de uma má produção, ou de um consumo importante pelo nosso corpo. É um número considerável de pessoas que desenvolvem ou que têm anemia hoje na cidade, na região? É que essa é a grande questão, né? Como a gente comentou, né? Como a anemia, assim, muitas vezes a gente diz que ela é insidiosa, né? Ou seja, assim, a gente não tem aquele sintoma, né? Aquela situação muito grave. Muitas vezes a gente não faz exames, não verifica e não vai fazer, né? Só que, claro que atualmente, como as pessoas e a gente, o que a gente quer? A gente quer envelhecer com qualidade, né? A gente não quer envelhecer com uma farmácia dentro de casa, né? E ter, porque nada é inócuo, nenhum remédio que não vá ter um par-efeito. Então, hoje, o que a gente pede, o melhor método ainda é a prevenção, né? Então, fazer seus exames de rotina, as mulheres vão no ginecologista, o ginecologista, né, geralmente pede todos, o homem vão no urologista, né? Mas são coisas tão simples, né? Porque é um exame, é uma avaliação clínica, é conversar com a pessoa, com o paciente, a gente se dá por conta que a gente não está tendo mais aquela rotina boa, hoje vou dormir mais, está com mais sonolência, está com mais dor, mais cansaço, foi fazer atividade física, cansou muito mais. Então, são alguns sintomas assim que às vezes são bastante discretos, mas que a gente tem que sempre buscar saber investigar e levar em conta isso, né? Que a gente sabe que a anemia, na realidade, né, a grande maioria se resolve e as anemias, por exemplo, tem anemias que são hereditárias, né, que enfim são familiares. Também procurar saber, às vezes a família tem, italianos, né, bastante comum, descendentes de europeus têm e que não vai trazer nenhum problema para a vida futura, né? Então, cada tipo de anemia é diferente, desde o diagnóstico e o tratamento. Falando um pouquinho, você falava, né, da importância de buscar o atendimento, enfim, saber se tem, se não tem. Existe uma forma de prevenção antes, né, de adquirir? Daí, na realidade, algumas anemias, as hereditárias, por exemplo, não, né? Tu vai herdar.
e algumas anemias que a gente possa ter carenciais, né, mais comum na criança, alguns pacientes pós-cirurgias, por exemplo, hoje que a gente conhece por bariátricas, que são os bypass, que é uma ligação que tu pode fazer essa reposição sem evoluir para anemia, porque na realidade tu alterou um pouquinho a forma de absorção, mas que se resolve tratando de uma forma bem fácil, assim, tranquila, no sentido de reposição para não ter os sintomas, né? As mulheres, né, abrir o olho para a parte de fluxo menstrual, dias, frequências, quantidades, né? Então, algumas situações, sim, a gente algumas vezes tem sintomas gastrointestinais, né? E a gente acaba fazendo alguns exames de diagnóstico, endoscopia. Então, tem situações, sim, que é uma forma de prevenir, né? E algumas que são um pouquinho mais diferenciadas. Mudando um pouquinho o nosso tema, então, a gente falou dessa... Às vezes as pessoas acham que anemia e leucemia tem muita coisa a ver. Tem, mas não tem, né? Mas falando um pouquinho sobre a leucemia em si, a incidência também é muito grande. Como é que é aqui na cidade também a questão da leucemia em si? Na realidade, a gente tem as leucemias que a gente conhece como as leucemias agudas, né, que são os casos mais graves que a gente acaba tendo, né? A gente tem as leucemias crônicas. As leucemias crônicas, na realidade, algumas, como a linfocítica crônica, nem sempre a gente vai necessitar um tratamento imediato, apesar do nome, né? A palavra leucemia, ela leva um estigma, a gente fica com isso, mas tem várias leucemias, por exemplo, as crônicas, que os pacientes tratam como uma outra doença, né? Como uma diabetes, uma pressão alta, que tu usa um medicamento crônico em casa e controla, obviamente, a doença. Cada leucemia tem um marcador diferente. A leucemia aguda, por exemplo, é uma população de célula extremamente imatura, né? Muito jovem, que prolifera muito rapidamente e prejudica a produção das outras células de medula óssea, que a gente acaba daí evoluindo para anemia, alteração da plaqueta, tem petec, hematoma, né? Altera a parte do sistema de defesa. E as leucemias crônicas, não. A produção ela é um pouquinho mais lenta para ela aparecer. Então, na realidade, a gente vem de uma região do sul que a gente tem bastante agricultura, né? Hoje, felizmente, as pessoas estão um pouco mais atentas, né? Se previnem mais, os tratores são fechados, gabinados, as pessoas usam um pouquinho de máscara, a gente tem, mas não previamente. E algumas leucemias crônicas, elas vêm com muito tempo, né? Então, algumas situações, por exemplo, a gente tem fatores de risco, né, alguns tipos de doenças autoimunes, né, alguns pacientes que têm as hepatites, alguns pacientes que têm alteração de imunidade, né, que têm o vírus HIV, alguns pacientes que têm outros vírus, que a gente chama HTLV. Então, existem alguns fatores de... E outra coisa é a exposição, né? Então, a gente sempre abre o olho, assim, ó, nós somos do Sul, o pessoal tem aí... lidando na agricultura, fertilizante, né, herbicida, pesticida, e se expõe de uma forma muito, muito importante. E sempre lembrar que isso vem com anos de exposição, né? Então, paga um preço, né? Então, a gente tem que ter essa prevenção, porque isso altera a produção, que a gente chama de DNA celular, né? E essa célula prolifera de uma forma desordenada. Então, a gente pede sempre, né, as famílias, né? Para as famílias também, porque às vezes passa de geração de pai para filho, mas não é porque ela foi genética, é porque ela foi exposta em todas as gerações familiares. Muito bem, muito obrigada por explicar um pouquinho sobre um outro tema que, quem sabe, a gente pode fazer um programa especial, específico sobre isso. E agora o mês de junho é um mês que também vem trazendo uma conscientização maior sobre a anemia, que é o junho laranja, é isso mesmo? Isso. E é uma coisa assim que eu acho que a medicina ela evoluiu tanto e nessas doenças ela evoluiu de uma forma muito importante, né? Então hoje tem várias leucemias que a gente não usa quimioterapia, a gente faz medicamentos orais ou medicamentos realmente que são direcionados com o gene doente, né? Os pacientes ficam em casa. As leucemias do paciente idoso hoje é diferente, né? A gente antigamente tinha isso
isso e tinha, quando vinha esse diagnóstico, na realidade, tu vinha junto com a sensação de morte. Hoje não, os pacientes conseguem ter o tratamento, porque existem várias coisas que melhoraram, né? Eu acho assim que se evoluiu muito, porque hoje a gente não tem que a gente tem que tratar a doença, mas tem que ter a qualidade de vida do paciente, né? Então a gente sempre tem que cuidar isso, assim, porque cada paciente é diferente um do outro, né? A gente brinca assim, porque a gente já é um número, né, no CPF, numa identidade, não quero ser um número numa estatística. Então a gente sabe que hoje ela é diferenciada, o tratamento das leucemias são diferenciados, tanto a aguda quanto a crônica, do paciente, da performance, dos exames do paciente, dos marcadores todos, porque a gente faz marcador higiênico a nível da célula leucêmica, o que é extremamente importante. Com certeza. Então, estamos quase encerrando o nosso programa, mais uns minutinhos. Vou deixar, então, aqui para a doutora Moema, para ela dar algumas dicas para quem está nos acompanhando. A gente já falou sobre sintomas, já falou sobre tratamento, mas dicas importantes para que as pessoas também tenham essa prevenção, para que elas se cuidem, para que realmente elas se engajem no Junho Laranja, junto com todos que trabalham na hematologia, enfim, que trabalham com anemia. Então, o que eu vou brincar assim com os casais, né? Então, se o marido ou a mulher está muito cansado, muito irritado, não brigue, né? Às vezes pode estar um pouquinho anêmico e tudo. Procurar se olhar no espelho, né? Se a gente tem alguma pinta, alguma mancha diferente, né? Às vezes, quando a gente escova o dente, a gente sangra um pouquinho. Então, são coisas simples, assim. E sempre, ou, né, eu gostava de ir na academia, eu gostava de ir no mercado, eu gostava de ir na feira, eu gostava de ir nas amigas ou nos amigos, e diminuiu o ritmo, se cansou muito. Então, são coisas simples, assim, e fazer os exames preventivos, né? As mulheres fazerem, os homens fazerem, as crianças, porque lembrem quando a gente, né, o nenê tem toda a puericultura, aí depois a gente amadurece, acho que a gente, na realidade, o nosso ritmo de vida é tão corrido, né, as pessoas, mas a gente tem que pensar que a gente é uma máquina, né? Não é cuidar só o carro, a moto, né? Tem que cuidar da gente, e a gente tem que se reavaliar, né? Porque assim como o carro e tudo vai para conserto, a gente não pode deixar dar perda total, né? Então a gente tem que organizar e a gente tem que fazer os nossos exames de revisão, recalibrar, né? Então essas coisas são importantes. Então, com muito carinho, agradeço o convite, né, de poder estar aqui. A gente fica à disposição sobre dúvidas, bem à vontade. Com certeza. Quem tiver dúvidas, então, sobre esse tema, também sobre leucemia, com certeza, né? A doutora Moema já fez uma explicação excelente aqui para a gente. Pode tirar qualquer dúvida que vocês estiverem acompanhando, então, as redes sociais, pode ser, né? Ou então, entrando em contato. Na próxima semana, teremos um novo encontro aqui no Papo Saúde. Quero agradecer, então, a doutora Moema Nenê Santos, hematologista, que esteve aqui com a gente. Você que esteve acompanhando também o programa de casa, o pessoal da nossa técnica que está aqui com a gente. Esperamos vocês na próxima semana, na quinta-feira, às 20 horas, aqui, para o nosso próximo Papo Saúde.